E aí pessoal, beleza? Com vocês aqui quem fala é Davi e vocês estão no canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje vai falar sobre o estudo 24, Princípios da Vida Cristã, que vai ser o estudo de hoje. Mas antes de eu falar sobre o assunto, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos, ative o sininho para todas as notificações dos próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Mas antes de nós falarmos sobre os princípios da vida cristã, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Repreenda todo mal. Nos ajude, Senhor, a estudar a Tua palavra, a entendê-la. Seja com todos os nossos irmãos que estão assistindo. Nos dê sabedoria ao estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No episódio 23, falou sobre por que nós devemos ser batizados. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio anterior. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está em João capítulo 1, verso 12. No estudo 24, vai falar sobre os princípios da vida cristã, que é o episódio de hoje. E vamos lá, começando. Ler a Bíblia e orar todos os dias, hábito devocional. Realizar o culto familiar matutino e vespertino. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias ou adornos. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Evitar as diversões mundanas, respeitar as autoridades, participar das atividades e rituais da igreja, como Santa Ceia, cerimônia de lava-pés e etc. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com os interesses mundanos, com as coisas do mundo que não fazem bem a nós e que não agrada a Deus. Não faz isso com extremismo. Não é para a gente fazer com extremismo, afetação ou a de superioridade, mas porque nós temos Cristo no nosso coração, que nós espalhamos o amor de Deus para as outras pessoas. Vamos lá na primeira questão. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Vamos lá em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está em João capítulo 5, verso 39. Então, qual é a primeira prática frequente que contribui para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Estudar a Bíblia todos os dias. Essa é a primeira prática que nós devemos praticar em nossa vida. Segunda prática, vamos lá em Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses capítulo 4, verso 2. Então, qual é a segunda prática que nós devemos ter frequentemente, contribuindo para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Ter vida de oração. A gente tem que orar frequentemente, todos os dias. Terceira, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Está em Hebreus capítulo 10, verso 25. Então, qual a terceira prática que nós devemos ter em nossa vida? É frequentar os cultos na igreja. Vamos lá no quarto. Marcos capítulo 5, verso 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus parentes, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Está em Marcos capítulo 5, verso 18 a 20. Então, qual é a quarta prática? Pregar o evangelho a todo mundo em nossa geração.
Vamos lá na segunda questão. Como nós devemos viver as horas do sábado? A resposta está em Isaías 58, verso 13 e 14. E também está em Lucas capítulo 4, verso 16 e 31. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando para palavras vãs. Está em Isaías 58, verso 13. Então, nós temos que ter honra no dia de sábado. E o sábado é o dia do Senhor. Nós temos que ser honrosos quando é o dia de sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. Nós não devemos estar falando com palavras vãs. Que palavras vãs são essas? São palavras que falam coisas inúteis no dia de sábado, como dinheiro e como outras coisas que é valor de si mesmo, que é benefício para nós mesmos. E o sábado é para nós ajudarmos as outras pessoas e não a gente ganhando algo em troca no dia de sábado como benefício. Por isso que a gente não é para estar falando palavras vãs e a gente não pode estar fazendo a nossa da própria vontade no dia de sábado, porque o sábado nós temos que fazer conforme nós vimos nas escrituras da Bíblia. Vamos lá no outro verso. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Na Isaías 58, verso 14. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Está em Lucas capítulo 4, verso 16. E desceu a Cafarnaum, na cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Está em Lucas capítulo 4, verso 31. Então, como devemos viver as horas do sábado? Adorando a Deus e servindo ao nosso próximo, não para o nosso benefício próprio, mas adorando ao nosso Deus e servindo aos outros, pregando o evangelho, dando doações, fazendo a obra missionária e fazendo outras coisas mais que nós devemos fazer no dia de sábado. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é o dia de não fazer nada, mas é o dia de adoração, comunhão e serviço, desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Está em Neemias capítulo 3, verso 19 e Lucas capítulo 23, verso 50 a 16. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. Nós temos que fazer as coisas espirituais, que são as coisas de Deus. Vamos lá na terceira questão. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Vamos marcar verdadeiro ou falso? A resposta está em Efésios capítulo 4, verso 25 e Gálatas capítulo 5, verso 13 e Gálatas capítulo 6, verso 1 e 10, para nós botarmos verdadeiro ou falso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Está em Efésios capítulo 4, verso 25. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos um dos outros por amor, pelo amor. Está em Gálatas capítulo 5, verso 13. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. No outro verso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Está em Gálatas capítulo 6, verso 10. Então, como nós devemos agir com relação aos membros que são nossos irmãos de igreja? Nós devemos falar a verdade, verdadeiro. Nós devemos servir aos outros, verdadeiro. Fazer o bem, verdadeiro. Nós devemos se comportar em relação aos nossos irmãos falando a verdade e servindo aos outros e fazendo o bem. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Quarta questão. Que princípio a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3.
e no verso 4. E também está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, para nós completarmos a frase. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Então, que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? As mulheres devem vestir com modéstia e bom senso. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na quinta questão. Qual é a atitude do cristão com o casamento? Está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10 a 14. E também está em Mateus, capítulo 19, verso 8 e 9. E também está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Para nós respondermos a quinta questão. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Continuando, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Está em Mateus capítulo 19, verso 8 e 9. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Está em Hebreus capítulo 3, verso 4. Então, qual é a atitude do cristão para o casamento? É honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Deus não aceita que nós façamos o adultério e que nós nos divorciarmos da nossa esposa ou do nosso esposo. Deus não aceita, mas nós devemos honrar o casamento, pois Deus, Ele quer que nós não adulteremos e nem divorciamos. Foi o que Deus disse nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na sexta questão. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos? Está lá em 1 João capítulo 2, verso 17 a verso 15 a 17. Está em Tiago capítulo 4, verso 4. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que não há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Continuando, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Está em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está em Tiago capítulo 4, verso 4. Então, o que diz a Bíblia sobre os costumes e diversões mundanas? Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se a gente amar as coisas do mundo, se a gente amar a fazer as coisas erradas, nós estamos sendo inimigos de Deus e nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Sétima questão. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Está em Êxodo capítulo 20, verso 14. E está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 18. Não adulterarás. Está em Êxodo capítulo 20, verso 14. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados,
nem os sodomitas, está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Então, que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Os casados, não adulterar, os solteiros, manter-se puros e não cometer imoralidade, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Qual deve ser o comportamento do cristão em relação às autoridades? Está lá em Romanos, capítulo 13, de 1 a 4. E está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 a 14. E está em Atos, capítulo 5, verso 29. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Está em Romanos capítulo 13, de 1 a 4. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Está em 1 Pedro capítulo 2, verso 13 e 14. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está em Atos capítulo 5, verso 29. Então qual o dever do cristão em relação às autoridades? A gente tem que ter respeito, a gente deve honrar as autoridades e obedecer a elas e fazer somente a vontade de Deus também. Nós temos que respeitar as pessoas, como nós vimos nos versos que acabamos de ler. Quer cerimoniais foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Está em João capítulo 3, verso 4 e verso 5 e verso 15. E está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 28. Aqui são as cerimônias que Jesus deixou para nós. A Santa Ceia comemora a morte de Jesus e a nossa morte para o pecado. O lava-pés, a cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus, igualmente necessitamos dele para a nossa salvação. O pão representa o corpo de Cristo, que é o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. E o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, vestido pelos nossos pecados. Vamos lá ler em João capítulo 3, versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Outro verso, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está em João capítulo 3, verso 15. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Continuando, por isso aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e verso 28. Então, vamos recapitular o que nós estudamos no episódio de hoje. O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar os nossos irmãos e frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para os outros. E as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. E os homens também, viu?
Costumes e diversões mundanas são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem manter puros. Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus. O lava-pés é a cerimônia da humildade. Foi o que nós aprendemos no episódio de hoje, no episódio 24, que falou sobre princípios da vida cristã. Nós vamos fazer uma oração para encerrar com esse assunto. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou, Senhor, a Bíblia para nós aprendermos. Nos ajude, Senhor, a estudar a Bíblia frequentemente, a orarmos, Senhor, frequentemente também, a gente entender da sua palavra, ajuda a gente a amar os nossos irmãos, mesmo que eles errem, nos ajude a gente ter honra, Senhor, somente a Ti, ajude para a gente a ser humildes com as outras pessoas, a gente obedecer às autoridades, mesmo que elas estejam erradas, dependendo do ponto. Se elas estiverem fazendo contra a vontade do Senhor, nós devemos dizer que elas estão erradas e que Deus diz assim, e não como elas dizem ser, mas que nós façamos somente a Tua vontade, Senhor. E nos ajude a deixar as coisas mundanas que nós cometemos, Senhor. Nos ajude a fazer somente a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a ter bom senso. Ajude para a gente se vestir bem, de forma correta, a nós homens e as mulheres. Nos ajude, Senhor, a Te honrar no dia de sábado que o Senhor nos deixou para nós. Nos ajude, Senhor, a Te obedecer e fazer somente a Tua vontade. Obrigado porque nós estamos querendo fazer somente a Tua vontade e não a dos outros, mas fazendo somente a Tua vontade. Que a Tua vontade é pregar o Evangelho, é a gente estudar a Bíblia e a gente meditar somente em Ti, estar ligado a Ti. Nos ajude, Senhor, a Te obedecer e nos dê sabedoria, Senhor. E para nós fazermos somente as coisas corretas e não as coisas erradas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer nosso compromisso de fé. Você aceita viver de acordo com os seguintes princípios cristãos? Comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orando, frequentar regularmente a igreja e participar dos cultos e testemunhar de Cristo, revelar modéstia e bom senso no vestuário. Você quer deixar de usar os adornos, as coisas ruins? Você quer amar os seus irmãos, mesmo que você não goste, mesmo que eles errem, mas você deve respeitá-los? Você quer participar sempre da Santa Ceia, que é um ato cerimonial que Jesus deixou para nós? Você não envolve você não quer se envolver com as diversões mundanas que o mundo deixa para nós, que Satanás quer que você caia nas ciladas, mas você quer deixar isso de lado, deixar as coisas ruins para trás, deixar as coisas ruins que o mundo traz e fazer somente a vontade do Senhor. Você quer se manter puro no casamento ou como jovem? Se você quer, que Deus te abençoe e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Mas antes, deixa eu dar um spoiler do próximo vídeo, que vai falar sobre educação cristã. Vai ser o estudo 25. Educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano originalmente estabelecido por Deus, a semelhança com Ele. É o que nós vamos aprender no estudo 25, que vai falar sobre educação cristã. E que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. E tchau. E fui.